Pessoal, recentemente eu fiz um vídeo mostrando os 4 melhores fundos imobiliários de base 10 de tijolo para se investir durante esse ano de 2025. E lá eu havia mencionado que atualmente temos poucas opções de fundos imobiliários base 10 de tijolo. Porém, de papel temos muitas outras opções. Então temos uma variedade muito maior de fundos imobiliários de papel base 10 para se investir. Porém, isso não faz com que sejamos menos seletivos com respeito aos fundos imobiliários que vamos investir. Por isso que nesse vídeo eu vou mostrar aqui os 4 melhores fundos imobiliários de papel base 10 para se investir durante esse ano de 2025. Isso na minha opinião. Por isso eu quero que você deixe aí nos comentários se você acha realmente que esses 4 fundos imobiliários que eu vou compartilhar com vocês são os melhores fundos de papel base 10 para se investir. Lembrando, pessoal, são fundos imobiliários de papel. Então, o VGHF11 não vai aparecer nesse vídeo, já que ele não é um fundo imobiliário de papel, além de outros ativos. Eu levei aqui em consideração o histórico do fundo, os rendimentos que ele vem pagando, a relativa segurança que cada um deles transmite através da sua gestão, fundos que não têm concentração e que têm mostrado um bom desempenho nesses últimos anos. Então, eu fiz essa seleção e dessa maneira vou compartilhar com vocês. Beleza? Então, sem muita enrolação, vamos lá. Vamos começar aqui pelo primeiro fundo, que é o KNSC11, um fundo de papel da Kinea, atualmente sendo negociado a R$ 8,37, dividend yield de 12,30%, P sobre VP de 0,96, liquidez média diária excelente superior a 5 milhões. Se descermos aqui, podemos ter a seguinte informação. O fundo conta com pouco mais de 187 mil cotistas, preço justo seria os R$ 8,67, último rendimento pago R$ 9 centavos por cada cota e seu valor patrimonial é de 1,75 bilhão de reais. Aqui no relatório gerencial a gente pode conhecer um pouquinho melhor sobre esse fundo imobiliário. Deixa eu descer aqui para mostrar a vocês como é que atualmente esse fundo ele investe. Então, o seu principal investimento está aqui em CRIs. Ele tem aqui 45% do seu patrimônio investido em CRIs, indexados ao índice CDI. E ele tem também aproximadamente 59% do seu patrimônio investido em CRIs indexados ao índice IPCA. Em cotas de outros FIIs, ele também investe, porém uma porcentagem muito pequena, de apenas 0,2%. E ele tem aqui o restante em caixa, que corresponde a 5,3%. Então, no total, aqui podemos notar que ele tem 104,7% do seu patrimônio investido. Isso mostra que ele tem uma alavancagem de aproximadamente 4,7%. Aqui embaixo a gente pode ver que ele é bem distribuído entre os seus indexadores. Então ele usa tanto o índice CDI como o índice IPCA nos seus investimentos. Como esses dois indexadores têm a tendência desse ano 2025 serem elevados, isso beneficiará bastante o fundo imobiliário KNSC11. Aqui também a gente pode ver segmentos de atuação dos seus devedores. Então, ele tem devedores aqui que atuam no segmento de escritório, que é um bom segmento, residencial pulverizado, logístico e shopping, que também são bons segmentos. Então, é um fundo relativamente estável, seguro para se investir, além de ter uma excelente gestora que é a Kinea, atualmente uma das melhores gestoras de fundos imobiliários. O segundo fundo dessa lista, pessoal, é o MXRF11, o maior fundo imobiliário de base 10 que atualmente existe, e também o mais antigo. Já faz aí mais de 12 anos de existência. Atualmente está sendo negociado a R$ 9,16, dividend yield de 12,77% e P sobre VP de 1,01. Então está sendo negociado aí praticamente do seu preço justo. E o fundo tem uma excelente liquidez média diária, próxima aqui de 17 milhões. Então você não terá dificuldade na hora de comprar ou vender cotas desse fundo imobiliário. Se descermos aqui, podemos notar que ele conta com pouco mais de 1.257.000 cotistas. Seu valor patrimonial, no caso, seu preço justo por cota é os R$ 9,07 e seu último rendimento foi de 10 centavos por cada cota. Além disso, seu patrimônio atual está próximo aqui de 4 bilhões de reais. Então é um fundo realmente muito grande. Aqui no seu relatório gerencial, vamos conferir como é que esse fundo atualmente ele investe. O MXRF11 ele investe de 3 maneiras diferentes, porém sua principal são os CRIs. Isso faz com que ele seja um fundo de papel. Então, 81,5% do seu patrimônio está investido em CRIs, 10,2% estão investidos em cotas de outros fundos imobiliários. Ele tem aqui também permutas financeiras, que atualmente corresponde a 4,7% do seu patrimônio, e 3,6% está disponível em caixa para futuros investimentos. Levando em consideração apenas seus CRIs, que é seu principal investimento atualmente, aqui podemos ver os seus indexadores. Então, ele usa aqui
na sua grande maioria, 82% dos seus CRIs, o índice IPCA, e em 18% ele usa aqui o índice CDI. Então podemos notar que ele tem uma exposição menor ao índice CDI se comparado com o primeiro fundo imobiliário que eu mencionei. Mas como a expectativa do índice IPCA é elevado também durante esse ano de 2025, então de qualquer maneira o fundo será beneficiado devido a esse aumento. Aqui também a gente pode ver com respeito ao segmento de atuação dos seus devedores. Então, a grande maioria dos seus devedores atualmente tem atuação aqui no segmento imobiliário residencial, no caso construtoras, do segmento residencial, também empresas do segmento de varejo alimentício, de varejo, de shopping, do agronegócio e de properties, além de outros segmentos. Um ponto positivo aqui do MXRF11 com respeito ao seu principal investimento, que são os CRIs, é que ele é um fundo que não tem concentração. Então podemos notar que o ativo que ele tem o maior valor investido de patrimônio líquido é nesse primeiro devedor aqui, que eu estou selecionando para vocês, onde ele tem um PL de 5,11%. Então essa é a sua maior exposição. O restante dos seus CRIs é inferior a essa porcentagem. Então mostrando assim que o MXRF11 se preocupa bastante com a diversificação. Eu esqueci de falar, mas no primeiro fundo imobiliário, no KNCC11, é a mesma coisa. O fundo ele não tem concentrações. Todos os seus devedores têm uma porcentagem inferior a 5% do seu PL investido neles. Então também é uma gestão que se preocupa bastante com a diversificação dos seus investimentos. Já com respeito aos fundos imobiliários que atualmente o MXRF11 ele tem exposição, podemos notar que atualmente ele investe em cotas de outros FIIs aproximadamente 411 milhões de reais. E aqui a gente pode ver quem são seus principais fundos imobiliários. Então, em especial aqui se destaca fundos de qualidade como o HGRU11, o GARI11, que também eu acho um bom fundo imobiliário para se investir. Deixa eu descer aqui para ver se tem outro. Tem também o MANA11, que é um fundo imobiliário que eu tenho gostado bastante, tem mostrado aí um bom desempenho. Então, esses são aqui alguns dos principais fundos imobiliários que o MXRF11 atualmente investe. O próximo fundo, pessoal, na posição número 3, é justamente o MANA11. Eu selecionei ele porque ele tem mostrado realmente um bom desempenho. Atualmente, sua cotação está a R$ 7,92, dividend yield de 15,78%, P/VP de 0,87%, liquidez média diária aproximadamente 1,5 milhão. Se descermos aqui, podemos notar que o fundo conta atualmente com um pouco mais de 16 mil cotistas. Ele ainda é um fundo relativamente pequeno, tem aproximadamente 2 anos de existência. Seu valor patrimonial por cota, no caso seu preço justo, seria os R$ 9,10 e seu último rendimento foi de 11 centavos por cada cota. Além disso, ele tem um patrimônio atual de 341 milhões de reais. Aqui no relatório gerencial, vamos ver como é que o MANA11 atualmente ele investe. Apesar de ser um fundo imobiliário que não tem um grande histórico se comparado com os outros fundos imobiliários que eu mostrei até agora, a gestão vem realizando um trabalho muito bom e isso tem agradado aí muitos investidores. Então, se uma gestão ela faz um trabalho bom, a expectativa é que ela continue realizando esse bom trabalho para poder atrair cada vez mais cotistas. Então, por isso que eu selecionei o MANA11. Atualmente, o MANA11 ele investe aqui de 3 maneiras principais, que são em CRIs, que ele tem 75% do seu patrimônio investido nesses ativos, em cotas de outros FIIs, que atualmente ele tem 14% do seu patrimônio investido neles, e em ações que são negociadas na Bolsa de Valores, que ele tem aqui quase 1,5% investido neles. Descendo aqui, a gente pode ter mais algumas informações referentes aos seus CRIs. Então, diferente dos outros fundos imobiliários que muitas vezes têm uma exposição maior ao CDI ou se não ao índice IPCA, o MANA11 ele balanceia muito bem. Ele tem aqui 49,5% investidos de CRIs investidos indexados ao índice CDI e 50,5% indexados ao índice IPCA. Então é um fundo que vai conseguir se beneficiar dos dois lados, tanto pelo índice CDI elevado durante esse ano de 2025, também pelo índice IPCA elevado durante esse ano de 2025. Então, pelo menos na minha opinião, na minha visão, é um dos fundos imobiliários que mais se beneficiará desses dois indexadores durante esse ano de 2025. Aqui ao lado também a gente pode ver a sua exposição para o setor, no caso o setor de atuação dos seus devedores. Então ele é muito mais diversificado do que os outros dois que eu havia mostrado. Ele tem aqui exposição a empresas do segmento de incorporação, de shopping, properties, loteamento, locação, equity, hospitalidade, saneamento, mobilidade, agronegócio e logística. Então podemos notar que ele procurou diversificar o segmento de atuação dos seus devedores, apesar de ter ainda uma exposição maior
a esse primeiro, que é no caso a incorporação, mas ele é um fundo que ainda está começando, a gestão tem mostrado um trabalho interessante, creio que ele vai diversificar ainda mais seus investimentos. Descendo um pouquinho aqui, podemos notar os fundos imobiliários que atualmente ele investe. Então aqui ele menciona primeiramente a exposição por segmento. Então a maioria dos fundos imobiliários que atualmente ele tem posição são fundos de papel, que corresponde a quase 44%, fundos de shopping, que atualmente corresponde a quase 12%, fundos hedge fund, que corresponde a 16%, e fundos também de renda urbana, que atualmente corresponde a 9,7%. E se descermos um pouquinho aqui, a gente pode conferir quem são os seus principais fundos imobiliários. Deixa eu compartilhar aqui com vocês, ó. Ele tem exposição maior do VGHF11, no GAR11 e também no GCIT11. Com respeito às ações, aqui vocês podem ver quais são as empresas que atualmente ele investe. Podemos notar que ele tem aqui vários ativos CRIs. Um ponto a se destacar é uma exposição maior que ele tem nesse primeiro devedor aqui, que ele tem um PL investido nele de 7,1%. Essa é sua maior posição, porém o restante é inferior aqui a 5%. O relatório do Mana 11 saiu no dia de ontem, depois eu vou fazer um vídeo aqui mais detalhado falando um pouquinho sobre esse fundo imobiliário de papel base 10. E o último fundo dessa lista, pessoal, é o BTCI 11. Eu vim aqui para o site Status Invest, porque lá no site Investidor 10 não está mostrando o BTCI 11. Então, atualmente, ele está custando aqui R$ 8,68, dividend yield está de 12,73%. Se descermos um pouquinho aqui, podemos notar que atualmente o fundo ele tem um patrimônio de 981 milhões de reais, seu preço justo seria os R$ 9,86 e seu P sobre VP está de 0,88. Então ele também está sendo negociado aí com deságio. Conta com um pouco mais de 183 mil cotistas e tem uma liquidez média diária superior aqui a 1,2 milhão de reais. Com respeito a seus rendimentos, seu último rendimento anunciado foi de 9,2 centavos por cada cota. Então, um bom rendimento. Aqui no seu relatório gerencial, o BTCI 11 ele também investe de maneira parecida com os outros fundos imobiliários que eu mostrei. Seu principal investimento são os CRIs e ele também investe em cotas de outros fundos imobiliários. Então, falando um pouquinho aqui sobre os seus CRIs, ele usa 3 indexadores, que é o índice IPCA, o índice CDI e também aqui o índice IGPM. Seu principal, como a gente pode notar, é o índice IPCA. Então, 69% dos seus CRIs estão indexados ao índice IPCA. Já 28% estão indexados ao índice CDI. Então, ele também vai conseguir aí se beneficiar devido a esses aumentos que ocorrerão durante esse ano de 2025. Fundos imobiliários de papel serão muito destaque durante esse ano de 2025 devido à elevação dos seus rendimentos. Então já fica aí na expectativa que haverá aumento dos rendimentos, especialmente aqueles fundos que têm uma exposição maior ao índice CDI. Com respeito ao setor de atuação dos seus devedores, podemos ver que ele tem aqui setores realmente muito bons, como o logístico, que é atualmente seu principal, segmento de shopping com 25%, residencial com 18% e varejo com 9%. Então, apesar dele não ter muita diversificação se comparado com os outros, os segmentos são alguns dos melhores, né? Especialmente logístico e shopping. Descendo um pouquinho aqui, pessoal, a gente pode ver a sua diversificação com respeito aos seus ativos CRIs. Um ponto a se destacar que ele tem aqui uma exposição maior nesse primeiro devedor, a Casa Shopping. Ele tem uma exposição aqui de 6,38% de PL, porém o restante é inferior a 5%. Esses daqui são os seus CRIs que ele considera como CRI estrutural, que atualmente representa aqui 54% do seu PL atual. Ele tem investido nesses ativos aqui aproximadamente 544 milhões de reais. Ele também tem outros ativos CRIs que ele chama de CRI tático, que são esses daqui que eu estou selecionando para vocês. Nesse daqui, ele não tem concentração, né? O que ele tem maior exposição é no General Shopping, que ele tem um PL aqui de 5% e o restante é inferior a essa porcentagem. Nesses CRIs, ele tem um valor investido de aproximadamente 180 milhões de reais, o que corresponde aqui a 18% do seu PL atual. Então, somente em CRIs, ele tem um total investido aqui de 72,5% do seu PL. Esse é seu principal investimento, o que equivale a 723 milhões de reais investidos apenas em CRIs. Se descermos mais um pouquinho aqui, podemos ver os fundos imobiliários que atualmente ele investe, que são esses daqui que eu estou selecionando para vocês. Então, no total, em fundos imobiliários, ele investe aqui 154 milhões de reais, o que corresponde a 15,5% do seu PL atual. E ele também tem ativos aqui da renda fixa. São esses 3 aqui que eu estou selecionando para vocês. Ele tem um pouco mais de 78 milhões de reais investidos, que corresponde aqui a 10% do seu PL atual. Então essa é a maneira que o BTCI 11 ele investe. Então pessoal, eu compartilhei com vocês 4 boas opções de fundos imobiliários de papel base 10 para se investir. Como eu mostrei,
Não são ativos concentrados que têm aquelas altas exposições em alguns devedores, tem diversificação com respeito também ao segmento, são segmentos relativamente bons, sólidos, são ativos que têm entregado bons rendimentos para os seus cotistas, sem relativamente dor de cabeça, né? Sabemos que em qualquer momento fundos imobiliários de papel, por se mexer com dívidas, pode sofrer algum tipo de calote, porém esses ativos aí têm mostrado no decorrer do tempo um bom desempenho, uma constância nos seus pagamentos, entregando aí relativamente mais de 1% ao mês de rentabilidade. Então são ativos que têm se mostrado aí bons ativos para se investir no decorrer do tempo. Talvez você me pergunte, sim, Lucas, por que você não colocou aí o VG11, que também é um fundo imobiliário de papel? Eu não coloquei ele devido à concentração que ele tem naquela empresa Helbor, aquela construtora, um PL de aproximadamente 20%. Então é uma concentração que eu acho totalmente desnecessária e que traz riscos para esse fundo imobiliário. Por esse motivo que eu não coloquei ele nessa lista, beleza? Aí deixa aí nos comentários o que é que você achou desses 4 ativos. Você já investiria neles? Deixa aí nos comentários a sua opinião se eles realmente são os 4 melhores para se investir no momento. Pessoal, muito obrigado pela sua atenção e até a próxima.